Alô, gente nossa! Você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que ainda não me conhece, você que ainda está em cima do muro, você está me vendo pela primeira vez, eu tenho uma palavra. Por que que a Bíblia é rejeitada? Por que se rejeita tanto este livro? O título da mensagem é essa. Por que se rejeita tanto o livro chamado, que se chamam de livro sagrado? Meu irmão, minha irmã, eu estou muito feliz, contente, por estar gravando, fazendo mais uma gravação para a edificação da nossa vida. Então vamos lá, para nós não perder tempo. Havia na França um grande filósofo chamado Voltaire. Ele nasceu em 1694 e veio a falecer em 1778, parece. Esse homem era um ateu. Ele não acreditava em Deus. Ele se levantava contra este livro, repudiava este livro, porque naquele tempo, Davi, vocês acham, mas o século XVI, parece que em 1618, logo no início do século XVI ali, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, quando surge Martim Lutero. Martim Lutero saiu de dentro do catolicismo com uma mensagem até bonita, que os justos viverão da fé. Se ele tivesse seguido, ele deveria ter prosseguido desta forma, que os justos viverão da fé. Mas o justo não vive da fé. Esse justo que eles dizem, vive do dinheiro. O problema deste povo é dinheiro, o que eles querem dinheiro. Então, Voltaire, esse filósofo francês, ele revoltado contra esses movimentos protestantes já daquela época, ele se declarou que daqui 100 anos, ele diz daqui um século, a Bíblia desaparecerão da face da terra. Ela não existirá mais. Este povo crê tanto neste livro, mas esse livro vai deixar de existir. E o tempo passou. E hoje, já faz aí mais de 250 anos, esse livro continua sendo o livro mais publicado, o livro mais vendido, lido e não entendido. Este livro não é entendido pelos homens, porque muitos até entendem, mas torce esta verdade. É muito fácil você torcer. É como um advogado. Advogado diante, quando ele está perante, ele primeiro, antes de se apresentar ali perante o juiz, ele vai instruir as suas testemunhas. Como deve falar, proceder diante do juiz para ele ganhar a causa. É assim que funciona no tribunal. Ele sabe qual é a verdade, o advogado sabe quem tem a razão. Ele sabe. Mas dependendo do seu testemunho, do argumento que é feito lá dentro, a coisa é invertida. Não preciso dizer isso, que vocês sabem que isso aí é o que existe. Eu conheço muitas pessoas que começou a fazer direito, depois quando ele descobriu que a coisa era assim, ele falou, não, para mim não me serve. Então funciona assim. A lei, como se diz, a justiça ela é cega, mas dessa forma não é. A corda só arrebenta para o lado mais fraco. Então é isso que acontece. Então esses homens conhecem, eles sabem de onde tirar o grande aproveito. Este livro é um tesouro. Você extrai daqui de dentro muito ouro. Você consegue extrair ouro daqui de dentro. Porque eu quero dizer,
O que é valorizado? Hoje o metal e o ouro. Qual a diferença? O metal é amarelo, o ouro também é amarelo. Então, se eles quisessem valorizar o metal, era valorizado. Mas eles preferiram valorizar o quê? O ouro. A prata e o alumínio é branco. É também mineral. É minério. Então, se a pessoa quiser extrair de dentro desse livro a verdade, ele vai extrair a verdade. Mas se ele quiser continuar na mentira, ele vai continuar na mentira. E ele descobriu que a maior parte do povo acredita mais no que eles falam do que no que diz dentro desse livro. Quando você entra dentro desse livro aqui, que eu falei com um pastor uns 2 meses atrás aí, eu falei para ele, como é que tá suas vistas? Minha vista de óculos, eu leio bem. Então leva a sua Bíblia e vai em casa. Eu quero fazer um estudo com você. Vai estudar um pouco. Eu quero dizer para você que a religião evangélica não tem nada a ver com a Bíblia, viu? Já te explico desde agora. Amanhã, 1h da tarde, estou esperando você em casa. Até hoje não apareceu. Por quê? Porque eles sabem o pau que ele lenha. Eles não têm resposta para nos dar. Você faz uma pergunta para eles, eles não sabem como responder. Porque eles levam este livro de uma forma literal. Eles acham. Vamos supor assim, vamos lá, se há 40 anos, 50 anos atrás, você pegar 40, 50 anos atrás e querer trazer para os dias de hoje, já não funciona. Você vê como os pais, como as famílias agiam naquele tempo. Como as autoridades agiam naquele tempo. Você vê que tudo mudou de 40, 50 anos para cá, dos anos 80, dos anos 70 para cá, mudou, mas mudou como a água muda para o vinho. Agora, pessoas pegam coisa de 5.000 anos atrás, 6.000 anos, e quer trazer para o dia de agora. Como isso fosse um jornal que fosse escrito agora. Então isso não funciona. Não, irmão, está escrito. E daí se está escrito? Escrito para quem? Para quem que esse livro foi escrito? Foi escrito para os judeus. Esse livro foi escrito dos judeus para os judeus. Jesus veio para os judeus, morreu para os judeus, voltou para os judeus e tudo terminou dos judeus. Acabou. Hoje não existe mais a nação de Israel. Acabou. Irmão Nilson, mas não existe a nação de Israel? Não. A nação de Israel não existe. Existe um grupo que se colocaram ali, espremeram para lá, espremeram para cá. Porque se você olhar, a nação de Israel acabou no ano 70, quando o general Tito entrou dentro de Israel e terminou com Israel. Muitos dispersaram, mais de 1 milhão foi levado para Roma, mais de 1 milhão foi morto, acabou com Israel. Israel deixou de existir. Mas no ano de 1900, se quiser saber, vai na história ou pergunta para o Google, você vai saber que em 1948, a ONU espremeu ali na Palestina, ali um lugarzinho ali, e deu novamente. Pode ver que Jerusalém hoje, praticamente quem manda em Jerusalém são os muçulmanos hoje. Então ali, eles espremeram e puseram ali. Então muitos dos israelitas, povo judeu, que estava disperso em várias nações, voltaram e fizeram um grupo ali. Mas Deus não tem mais nada a ver com eles. Isso acabou. Deus tinha cuidado com aquele povo. A preocupação de Deus era com aquele povo. Tudo que Deus fazia era para aquele povo. Deus cuidava daquele povo. Deus chega a falar que Israel, para ele, era as meninas dos olhos dele, de tanto que Deus amava esse povo. Mas acabou. Não existe mais. Vê lá. Vê o que está acontecendo em Israel. Não entrou lá, né, os terroristas e matou 1.200 e levou mais 220, parece, preso,
e está lá até o dia de hoje, nem sei se sortaram um pouco, enfim. Se fosse naquele tempo que Deus pelejava por Israel, Deus falava assim, vai Josué, eu estou contigo. Vai Davi, eu estou com você. Pode ir. Saul queria guerrear, falava com quem? Ele falava com o profeta Samuel. O profeta Samuel orava, Deus falava, pode ir que é vitória. Eu darei a vitória. Deus não deixava que nação nenhuma derrotasse Israel. Então, se Deus tivesse com esse povo hoje, ele já tinha acabado, ele não tinha virado nada. Assim que eles, aliás, eles nem chegavam a entrar dentro, Deus não permitia que eles entrassem lá dentro e matou 1.200 pessoas, pegou eles desapreparados, entrar lá dentro e matar, Deus não ia permitir isso. Mas não existe mais Israel. Pare com esse negócio de chamar de terra santa, que de santa não tem nada. Aliás, Israel nunca foi santo. Deus queria, na verdade, que aquele povo fosse um povo santo, mas de santidade eles não tem nada. Então não adianta você pegar a bandeira de Israel, você proteger Israel, querer pegar os emblemas que que tinha naquele tempo, nos templos, dos tempos antigos, trazer e tal, que a Bíblia chama isso de sinagoga de Satanás. É isso que chama. Então, Jeremias, no capítulo 3, versículo 16, leia lá. Leia lá 3 e 16 de Jeremias, o que Deus está falando sobre esse negócio de você querer pegar, fazer símbolo da arca. A arca e colocar em cima da tribuna, a bandeira, e colocar ali e tal, colocar ali aqueles castiçais ali em cima, e para mostrar que nós somos... Não, meu irmão, para com isso. Israel acabou. Então, não adianta. Então, voltando para aquilo que ele estava dizendo, este livro, por que Voltaire disse essas coisas? Porque ele achava que com o espaço de 100 anos desapareceria, mas não desapareceu. Por quê? Porque os homens viram que dentro esse livro trazia muito dinheiro. A única maneira de desenganar o povo é através daqui. Que é que encontraram o diabo, encontraram Satanás, encontraram o demônio, encontraram maldição, eles encontraram o dízimo, eles encontrou tudo que poderia ser útil para eles. E foi o que aconteceu. Então, hoje, nós da graça tenta querer desvendar, tirar, mas está difícil. Porque vocês deram um nó tão bem dado, como eu sempre costumo falar. E o nó que vocês deram nó cego. Se vocês tivessem dado um nó com lacinho, nós saíamos puxando o lacinho e conseguia desvendar. Mas vocês deram nó cego e nós, com muita dificuldade, nós temos pregado, muitos se levantam contra, muitos ameaçam. Eu conheço muitos companheiros aí da graça que são ameaçados até de morte por esses charlatões, aí esses bruxos que vivem ameaçando, porque eles têm uma vida ampla, belas mansões, fazenda, avião, emissora, e guarda-costa, e tanta coisa a mais esses homens têm. Então, os pregadores da graça estão lá, pregando dentro da sua sala, no seu quarto, trazendo uma verdade. Deus tem estado com este povo. Deus tem abençoado tanto o nosso irmão Geraldo, vê lá o nosso irmão Geraldo, nosso irmão Elcio, nosso irmão Levi, né? Graça pura, esses irmãos têm trazido uma palavra que muita gente olha, discorda. Eu teve pessoas que ficou revoltado. Depois a pessoa mandou para, irmão, eu quando eu te vi pela primeira, pela segunda vez, mas hoje eu vejo que, olha, quanto eu estava enganado. É como eu era cego. Eu não via. Eu lia teologia, escatologia, e tudo quanto é coisa de gia, hermenêutica, tudo. Mas era cego. Quando eu vi, como eu já falei em algumas mensagens minhas, quando eu vi, eu repudiei.
Eu só aceitei o dízimo. Quando falou do dízimo, eu não era muito a favor, dar dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, mas eu tinha que dar, porque existe uma passagem aonde, para começar, eu como pastor, eu tinha que dar exemplo, porque nas reuniões de obreiro, de pastores, dizia assim, você sendo pastor, você sendo obreiro, você tem que estar nos cultos todos os dias, nas reuniões, toda reunião, e ser um fiel dizimista e ofertante, para mostrar, você tem que levantar, quando chegar na hora, você tem que levantar do seu lugar, porque na igreja não, no movimento que eu ia, não tinha esse negócio de passar aquele coador, eu nem sei como é que é o nome daquele troço lá, passar aquele negócio lá, uma hora eles passam com a tigela lá, com um negócio lá, outra hora eles pegam um coador, põem um pau lá comprido assim e passa pegando. Levantava. Levanta do seu lugar, vem abençoar a casa de Deus. Eles ficavam olhando nos obreiros e nos pastores. A gente era o primeiro a fazer frente, para mostrar para o povo, para puxar a boiada. Para puxar a boiada, nós tínhamos que levantar. Era isso que nós tínhamos que fazer. Então, graças a Deus, hoje eu estou livre dessa imundícia chamada religião evangélica, que de evangélica não tenho nada. Então, por isso que Voltaire, terminando o que eu estava dizendo, Voltaire disse que esse livro desaparecia da face da terra, mas não conseguiu, porque os homens viram que esse livro traria grande resultado. E hoje o povo tem uma facilidade através de escola. Leia, leia, leia e continua sem entender, porque esse livro está fechado para muitos. Meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Que a graça de Cristo resplandece sobre a vida de vocês. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye. Até breve.